Meu nome é Irmão Marcelo e sejam bem-vindos ao canal Revelações. Eu estava falando sobre toda a estrutura no outro vídeo, da estrutura das funções, relacionadas ao comportamento humano. Podemos entender que a Revolução Francesa, eu sempre insisto em falar sobre isso, foi aonde repercutiu sobre toda a estrutura social. Sabemos que houve revoluções de 1776 nos Estados Unidos e a Revolução de 1668 na Inglaterra. Mas não foram revoluções que mexeram totalmente com a estrutura social, de literatura, da capacidade do homem, ter e interpretar que a igreja não poderia dominar a sua razão, a lógica de vida. Isso foi um passo muito evolutivo para a época que era, já que o poder absoluto ainda predominou durante nações, até mesmo depois da derrota de Napoleão Bonaparte e Waterloo. E assim sacramentou que o poder absolutismo ainda continuaria, nem que se fosse pelas forças, mas para manter aquilo que Luís VI perdeu e com ele foi-se a sua cabeça. Então, o que acontece com as estruturas econômicas? Vamos entender o que aconteceu com a habilidade de Bismarck em 1453, organizando os movimentos para unir Prússia a Alemanha e unificando esse país para produzir um país econômico, um país forte através do Zollverein, que era, além de ser barato, e promissor para a evolução de toda uma Europa. Mas as ideologias nacionalistas do povo alemão renasceram com Guilherme. Já tinha uma outra visão e já tinha a visão através da força. Aí houve tudo aquilo na Sérvia, com a morte de Frederico, que era austro-húngaro, surgiu todo aquele problema e começou a Primeira Guerra Mundial. Em 1917, Lenin entrou em contato com os alemães e os alemães negociaram e resolveram financiar a Revolução Bolchevique. O que se retratava a Revolução Bolchevique? Lenin, com o partido de esquerda, totalmente diferente ao partido de esquerda que nós vemos hoje, tinha uma ideologia. A ideologia contra o poder czar, que representava os reis romanos, ou o poder da Igreja Católica e sua filosofia dentro da Rússia, já que Lenin era ateu e não acreditava em nenhum tipo de ideologia levado ao artigo de deuses, como os deuses gregos. Questionando todas essas situações, ele uniu o povo, uniu para uma única razão: estabelecer um povo único, onde todos ricos e pobres se sentariam na mesma mesa. Sendo que na prática isso nunca aconteceria, isso é mais uma faceta. Porém, a visão de Lenin era que não haveria nenhum aspecto que pudesse convencer que o comunismo deveria entender ou agraciar ou abraçar o homossexualismo. No comunismo nunca houve isso, como você vê esse mesmo aspecto, apesar de diferenças históricas entre China e Rússia. Nós vemos que o comunismo chinês deu certo por causa da própria estrutura do povo chinês, que é o povo que vive pelo trabalho, é o povo que vive pelo sacrifício. Era particularmente quase a mesma coisa, mas com diferenciais. Durante o início quando Hitler, em 1933, foi eleito, ele recebeu todo o apoio da extrema-direita. E ela, em contato com as outras nações, com o próprio Neville Chamberlain e Dallier da França, e próprio Frank Delano Roosevelt. Por que eu falo esses nomes? Porque esses países citados são países altamente desenvolvidos, E também, sem falar da Polônia. Hitler,
com a seu grande poder de fala, conseguiu influenciar as grandes massas através da ideologia do terror, através da ideologia da raiva, do ódio, mas ao mesmo tempo, parcialmente falando uma verdade. Aproveitando-se que a esquerda estava dividida e contrário às ideologias de Lenin, já que Lenin defendia uma igualdade, já o nazismo não. O nazismo defendia o poder, prestem bem atenção, de uma raça pura ariana. Uma raça que seria representada por um portal, ou a estrela, né, da entrada do poder celestial. Essas visões ficavam mais para cuidar, apesar que Heinrich Himmler, né, o segundo chefe do Estado alemão, tinha essa ideologia. Vamos lá. Então nós já compreendemos um pouco qual é o raciocínio alemão, o povo alemão. E compreendemos a extrema-direita de Adolf Hitler e compreendemos a esquerda de Lenin. Agora vamos compreender como essas coisas surgiram. Elas surgiram pelas ideologias que eu acabei de falar. Na França, essas ideologias surgiram muitos outros filósofos. Podemos falar sobre o próprio Karl Marx, podemos falar como outros e outros filósofos que foram desenvolvendo. Agora vamos falar sobre a democracia, né? Como pode surgir uma revolução sem que haja investimento? Isso seria impossível. No Brasil, ao contrário de que muitas pessoas pensam que honestidade é profissão, e não é profissão, ela é dever, entendemos que as ideologias, elas surgem como motivos para trampolim para o poder. Porque na grande verdade, o que nós vemos no atual cenário geopolítico e a disputa do poder e da igualdade fazem parte das diretrizes. Essas diretrizes compõem os elementos para que todos eles funcionem gradativamente. Porém, vocês acreditam mesmo que as nações mais ricas, podemos incluir 12 nações mais ricas, estenderão para que a nossa 19ª nação se torne uma das potências? Vocês acreditam nisso mesmo? Então você tem que acreditar que uma pessoa que esteja na fila de emprego dê o seu lugar para você entrar na frente e ele perder e ficar desempregado. Você faria isso? Daria vaga, a sua vaga para um desconhecido ficar no seu lugar? Pense nisso, pelo menos um minuto. O poder geopolítico internacional, ele é a mesma disputa em que você disputa com seu irmão ou disputa com seu vizinho, como nós hoje vemos as pessoas disputando quem tem melhor carro, quem tem melhor moto, quem tem não sei o que, nego posta vídeo, um defendendo Honda, outro defendendo Yamaha. Na grande verdade, tudo é a mesma coisa, com suas particularidades e suas diferenças. Mas os motores têm bons motores por todos os lados. As empresas não vão fabricar motores que não prestam. Mas infelizmente tem pessoas com mente fechada, que não tem a mente aberta, que não vê que o mundo vive sob um xadrez político. E o Brasil, por sua vez, temos uma cultura chamada laico. Nós vemos que muitas pessoas insistem em dizer que Lula é comunista. Lula nunca foi comunista. Volta a inteirar. Comunismo não aceita casamento do mesmo sexo e nem tem religião. Lula é espírita. Lula nunca foi comunista. Oscar Niemeyer foi comunista, mas no fim ele viu que seria impossível estruturar um comunismo no Brasil. A América do Sul, né, e sua compreensão sobre essa liturgia espiritual que temos de diversidade. Nós vemos os ciganos que se misturaram à cultura do Umbanda, da Candomblé, né, que são descendentes dos africanos. Aqui se nasceu a capoeira. Muitos falam que nasceu lá na África. Errado, a capoeira nasceu nos engenhos. E nós vemos essa diversidade de culturas que formam uma sociedade totalmente laica. Por isso é impossível existir uma ideologia que funcione no Brasil. Existem políticos e pessoas decentes em todos os lugares. Já voltei a falar, honestidade
é dever, não é profissão. Você não vai contratar uma pessoa honesta que não entende nada sobre motores para consertar seu carro, sua moto. Nem um pedreiro, uma pessoa que seja um falso pedreiro que não entenda nada. Outra coisa que existe no Brasil. No Brasil é ou dá ou desce vantagem. Essa é a grande verdade. Nós temos aí uma composição de 64 mil políticos e suas composições. E nós vemos que nessas composições, em todos os lugares, em todos os partidos, existem pessoas de todo tipo de índole. Índole não tem lados. Quem pensa que índole tem lados é um verdadeiro imbecil e está sentado numa cadeira, robotizado e comandado por um político que faz lavagem cerebral. Porém, o povo brasileiro não é burro, mas o povo brasileiro está aprendendo com os erros, vendo que o homem que iria lutar contra as grandes indústrias automontadoras, contra os grandes marajás, não foi muito à frente e nem conseguiria, seria impossível. Outro lado é o intelectual, como o Fernando Henrique, para resolver problemas econômicos e soluções milaborantes. Não deu certo. Não deu muito certo. Né? Apesar que a esteira deixada pelo real foi uma das melhores coisas. E o crescimento do Brasil gradativamente se formou. Mas o que realmente é real e necessário para o povo, isso deixou de lado. Aí vemos Lula. O homem vindo lá da pobreza, o metalúrgico, né? O homem que é mais do povo, aquela conversa fiada, né? E na grande verdade, né? Nós vemos que tudo isso é uma faceta. E aí nós vemos agora, né? O Temer, a Dilma, logo depois o Temer e agora o Jair Bolsonaro. Eu já entreguei aqui uma visão que ele estava diante, isso antes dele ser eleito, que ele era eleito, vocês se lembram disso, quem viu meu vídeo, e que ele estava de terno e pra cá, calça, até aqui, uma mini calça, né? Veja bem, mini calça, tá? Não interpretem de outro jeito. E daqui pra cá estava nu, apareceu esse vídeo, aparecia tudo. Ele estava nu diante da